A gente vai aqui para a nossa quinta aula, né? A gente vai resumir um pouco, né, do que a gente já viu durante esses dias. O que que acontece? A gente dividiu a matéria, né? A gente falando sobre administração e depois a gente vai falar sobre legislação. Então é uma matéria só, tá? E no final a gente vai passar a prova para vocês, ok? Então hoje a gente vai ver o último passo e também um pouco do que a gente vai colocar na prova, né? E para a gente trabalhar em conjunto aí tudo que a gente vem falando, né? Então, o que que acontece? A constituição das empresas, a gente fala de vários níveis, né? A gente falou bastante sobre organização, né? Um nível estratégico, né? Onde eles buscam uma direção ali para tomar vários tipos de decisões, onde o gerente ele tem outros líderes, né? Ali como encarregados, é, supervisores, tudo ali tomando um nível ali de decisão para a melhoria daquela organização ali, né? Um plano organizacional planejado. Então isso a gente vê bastante, conforme as empresas também tem tudo isso, né? Tem um preposto, que é considerado como um gerente, vem os encarregados, vem o supervisor, encarregados, técnico de segurança. Então toda a sua liderança ali é engenheiro, né? Engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, conforme o número de funcionários ali vai determinar uma quantidade de pessoas para poder fazer essa melhor organização e melhor controle ali do que vai ser feito nas tarefas. Então as empresas elas tinham esse nível, né? Como a gente fala, o nível intermediário também que é chamado de tático, né? Onde ele coloca planos estratégicos, é, responsáveis, eles delegam ali funções para poder colocar o meio organizacional ali para que o nível operacional ele entenda que existe uma hierarquia, né? Então, toda vez que você for trabalhar, você tem que entender primeiro a hierarquia da sua empresa, a hierarquia da organização ali de que você está fazendo parte. Então, é muito importante entender essa parte aí, né? Que as empresas elas colocam e trabalham, né? Então, é muito importante isso. A gente entender que existem os departamentos, né? Departamentização, onde é um agrupamento ali, onde as funções elas são colocadas por atividade, né? Então, se você trabalha com um mecânico, existe o civil, um líder, e ali cada determinação você vai colocar e organizar aquela questão que você está trabalhando. Mesma coisa no comércio. Existe o gerente, existe os vendedores, existe uma supervisão, existe um gerente de loja. Então, tudo isso ele vai colocar como departamentos ali, né? Então, é uma estatística muito boa, né, para facilitar ali o controle da criatividade da empresa, a agilidade, né, a funcionalidade daquela empresa para que ela possa durar vários anos, né. A gente viu bastante sobre produção, de como iniciou, né, a forma artesanal, foi depois a parte das fábricas, né, é um departamento ali de fabricação, então a gente viu problemas, a gente viu como poder organizar ali aquela parte ali, e também naquela época existia muito aquela briga de sexo também, né? Numa época muito antiga aí, no início da Revolução Industrial, que era a parte masculina e feminina, né? A feminina queria entrar no meio do mercado, e também com isso naquela época era normal o trabalho infantil também ali fazia parte dessa organização na parte antiga. Então, a gente vai ver na parte de legislação isso, que muda, né? Que coloca leis, coloca artigos, documentos. A gente vai ver muito bastante aqui na próxima aula. A gente vai ver sobre legislação. Então, entender um pouco desse meio organizacional. E então, o departamento ali existiu departamentos de
de várias áreas, né, como dividiu. Existe um documento que a NR9, a gente vai falar também isso na próxima aula, que ela foi isenta, que era o PPRA, né, era um documento lá ambiental, mas que dentro dele existia o PGR, que é o que existe hoje. A gente vai falar muito isso nas próximas aulas. E o que acontece? Então, existem departamentos como lá, tipo de função. Isso foi feito para frente, né? Para trás eles estavam começando a tentar colocar ali a classe de pintura, classe elétrica, não tinham conhecimento de EPIs para cada área, né? Hoje a gente tem a EPI para mecânico, EPI para eletricista, EPI para pintura, EPI para trabalhos de espaços confinados, e cintos de segurança de diversos, como anti-chama, para atividade de solda. Então, tudo isso é conforme uma questão de evolução e uma parte de conhecimento ali que vai, com o tempo, se colocando e tendo essa maturidade e essa necessidade também de que se organizar dessa forma. Então, tudo isso começa lá atrás e começa com esse pensamento. Então, aqui, né, o resumo do que a gente viu na matéria, né, a gente trabalhou sobre o introdutório ali da administração, a gente viu como começou, como iniciou, as datas, o meio artesanal, para o meio das máquinas, né, máquina a vapor, a gente viu as histórias, a evolução, a administração, as teorias, né, teorias que a gente viu, e também a constituição das empresas, né, que é o que a gente está trabalhando hoje. Então, que é esse meio organizacional, é o contexto todo global ali do que a gente tentou passar para vocês aqui esses dias. Espero ter conseguido ajudar vocês. Então, a gente vai falar muito nas próximas aulas sobre leis, legislação. Então, com isso, a gente tem esse conhecimento. Espero ter ajudado a todos, tá ok? Espero ter passado a melhor forma para que vocês possam ter entendido aí sobre administração, ok? Obrigado, meus alunos, até a próxima.